abrisse a sua Bíblia no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel. Nós vamos meditar hoje no primeiro capítulo, mas você vai deixar a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai ir e vir nesse livro de Samuel, tanto no primeiro quanto no segundo livro. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós vamos ouvir aqui, sobre o que está registrado nesse livro. O livro de Samuel, ele vai registrando o período do reinado em Israel. Ele registra o fim do período dos juízes, e ele começa então registrando o primeiro rei, a vida de Saul como o primeiro rei, o rei que Israel pede. Israel quer ser como todas as nações do mundo. Israel não quer ser diferente dos outros. Todo mundo tem rei, nós queremos rei também. E aí eles pedem um rei. Samuel, muito a contragosto, vai diante do Senhor, e o Senhor diz uma coisa muito interessante para Samuel. Fala: Samuel, não fica assim não se sinta dessa forma, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Não é que eles não querem um juiz, não é que eles não querem o seu governo, o que você representa, eles não querem o que eu represento, mas eles querem o rei. Eu vou dar para eles um rei segundo o coração deles. Então a gente começa em 1 Samuel, praticamente o livro de 1 Samuel inteiro é o registro do reinado de Saul, é o registro de como Saul reinou, como que esse primeiro rei, pedido, desejado pelo povo, dado por Deus, rei segundo o coração do povo, viveu. A história desse rei começa com ele lutando contra os filisteus e termina com ele lutando contra os filisteus. Basicamente, o primeiro livro de Samuel, ele vai tratar de tudo isso. Nesse meio do caminho, nós vamos ver que esse rei, ele se perde na sua caminhada com Deus. Ele sai de trilho. E o Senhor, então, unge um rei agora segundo o coração de Deus. Então, numa determinada altura do livro de Samuel, nós temos um rei de direito, que é Saul, e nós temos um rei ungido pelo Senhor agora, que é Davi. E eles vão caminhar junto, o relato vai mostrando eles caminhando juntos. Saul, muitas vezes, tentando matar Davi, e Davi, muitas vezes, poupando a vida de Saul. Nós vemos essa dinâmica acontecendo. E hoje, nesse período de meditação, eu te trouxe um pouco disso aqui para você entender o contexto do livro, o contexto do que a gente vai falar. Nós vamos, o tema dessa mensagem é: qual a mensagem você traz? Que mensagem a sua vida traz? Que mensagem você comunica? Né? Você sabe que eu e você comunicamos o tempo inteiro. Nós vivemos na era da hiperconexão. Nós vivemos na era do online. Eu tenho certeza que tem gente que dorme aqui com o telefone no criado mudo online, e às vezes ele faz um barulhinho lá e você atende, e você manda mensagem, e você manda vídeo, e você, no meio da noite, você perde o sono, você está online. Nós vivemos esse momento do mundo. Nós estamos vivendo o que os analistas da situação, né, os analistas, os cientistas sociais, eles dizem de era da informação, a era da hiperconexão. E literalmente nós estamos hiperconectados e as informações vêm na palma da nossa mão. Você está com o seu celular na mão, ele vibra, você olha, a informação hoje é manuseada na palma da sua mão. Mas nem sempre foi assim. Há um tempo onde nós precisávamos de mensageiros. Alguns mais antigos vão lembrar de uns que vinham de calça azul, camisa amarela, andando de bicicleta na casa da gente. Vocês lembram? Há uns anos atrás tinha dos Correios, vocês lembram disso? Quanto tempo você não recebe uma carta de um carteiro e ele fala: "Oh, meu senhor, está aqui"? O pessoal, eu não lembro, porque eu sou meio novo, mas eu lembro de minha mãe falar sobre telegrama. Né? Você mandava um telegrama, as pessoas vinham e entregavam as notícias. Anteriormente a isso, as pessoas vinham a cavalo, as pessoas vinham de trem, cartas demoravam dias e dias e meses para chegar. E anteriormente a isso, nessa época aqui, existia a figura de mensageiro. Quem era o mensageiro? O mensageiro era aquele que representaria o remetente da mensagem. Ele representaria, por exemplo, um rei. O mensageiro era a pessoa que iria, em nome do rei, dizer uma mensagem para um outro reino.
ou ele iria em nome do rei desafiar aquele outro reino à guerra, ou ele iria em nome do rei propor um acordo de paz, ou ele iria em nome do rei propor um negócio. Isso era a função do mensageiro. Os mensageiros deveriam ser homens leais, deveriam ser homens de confiança, deveriam ser homens fortes, deveriam ser homens capazes de lutar, porque eles poderiam ser interceptados a qualquer momento. Eles poderiam ser parados no meio do caminho por um terceiro inimigo que gostaria de saber as informações de forma privilegiada. Então, ser um mensageiro era um cargo de confiança. Eles tinham isso como uma função muito nobre dentro das cortes e dentro dos exércitos. Talvez você não conheça, mas no final de todo ano, agora não é maratona, é a corrida de São Silvestre, mas você já deve ter visto uma maratona. A maratona tem esse nome exatamente por causa de uma guerra. A guerra é de maratona. Os gregos estão ali e recebem a notícia que os persas vão desembarcar. Então o general Milquíades de Atenas, ele diz o seguinte: olha, pega o mensageiro, manda ele a Esparta e pede para que eles venham nos ajudar, porque eles vêm com grande número, os persas estão em grande número. O mensageiro percorre 200 quilômetros entre Atenas e Esparta, ele chega lá, ele dá a mensagem, ele recebe o retorno, e o retorno de Esparta é o seguinte: nós vamos, conta com a gente, mas nós só podemos chegar daqui a 6 dias, porque nós estamos no meio de um feriado religioso, não dá para a gente ir. Ele volta, diz isso para o general. O general entende que ele não deve esperar, e ele resolve atacar os persas então. E ele faz uma estratégia de guerra que até hoje é ensinada nas escolas militares. Ele faz uma estratégia de guerra fabulosa e ele vence. Ele consegue vencer os persas apesar da grande desvantagem numérica que ele tinha. Quando eles terminam essa guerra, quando eles terminam essa batalha, ele volta para o mesmo mensageiro que tinha feito aquela corrida poucos dias antes, que tinha enfrentado a batalha, e ele diz: volte em Atenas e conte que nós vencemos. E ele então corre 42 quilômetros entre o monte onde eles batalharam, maratona, até a cidade de Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele chega na praça central, ele grita: alegrai-vos, atenienses, nós vencemos, e cai morto. É em homenagem a esse homem que você vê as maratonas, a um mensageiro, um homem que estava ali disposto, precisava lutar, precisava estar completamente dentro da batalha, e ainda assim tinha um papel fundamental e importante no processo todo que um rei ou que um general precisava na comunicação das suas vitórias e dos seus desejos e dos seus decretos. E aqui nós vamos ver um mensageiro. Nós vamos ver o perfil, ou 2 perfis de um mensageiro. Nós vamos ver aqui um mensageiro que se aproveitou da mensagem, mas ele não tinha a mensagem de direito, ele simplesmente quis tirar a vantagem da mensagem. Então hoje nós vamos olhar 2 aspectos. Eu chamei aqui o primeiro aspecto, é o mensageiro das fake news, e depois o mensageiro que Deus espera. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você tem sua Bíblia aberta, nós vamos ler 2 textos. Primeiro em 2 Samuel, capítulo 1, eu vou ler os 10 primeiros versículos, que ele vai dizer assim: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. E perguntou-lhe Davi: de onde vens? E ele respondeu: fugi do arraial de Israel. E disse Davi: como foi lá isso? Conta-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. E disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabe tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me,
E eu disse: eis-me aqui. E ele me perguntou: quem és tu? E eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete-te sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu Senhor. Então, a gente vê o encontro de Davi com um mensageiro. Davi, o capítulo começa nos dando um contexto que estava acontecendo aqui. Do capítulo 28 em diante, você vai ver os dias finais, os momentos finais da vida de Saul. No capítulo 30, nós vemos Davi voltando para essa cidade chamada Zicagre. Era a cidade onde ele fez a sua base, onde as mulheres estavam, os homens, as famílias dos seus guerreiros estavam. Quando ele chega nessa cidade, um grupo de amalequitas tinham, um povo, eles tinham dado contra a cidade, tinham destruído toda ela, tinham saqueado a cidade, tinham levado as mulheres cativas, tinham depredado tudo, tinham saqueado, aproveitado da oportunidade de Davi não estar lá e da cidade estar frágil para fazer isso. Davi então sai, isso está no 1 Samuel capítulo 30, você pode ler depois. Davi sai e volta atrás desses amalequitas, os alcança, os vence em batalha, ele recupera todo o seu patrimônio, todo o seu povo. Ele está voltando, ele volta, ele distribui. Davi então cria um sistema interessantíssimo de distribuição dos despojos, porque metade dos homens que foram com Davi ficaram no meio do caminho porque estavam muito cansados, e só metade foi. Então essa metade que foi achava que era injusto que todo mundo recebesse, e Davi diz: não, tão importante quanto quem ficou guardando é quem foi à batalha. Então Davi cria um sistema de divisão dos despojos muito interessante, uma forma de praticar justiça muito interessante. Então Davi, aqui, quando ele recebe essa notícia, ele está 3 dias depois de todos esses acontecimentos. 3 dias numa cidade queimada, 3 dias de trabalho pesado, 3 dias lidando com toda essa situação que era nova para ele, e de repente chega esse rapaz. E ele vem vestido, ele vem com alguns protocolos muito bem colocados. Ele vem vestido, olha o versículo 2, vai dizer que ele vem com vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Ele vem com cara de luto. Ele vem com aparência de más notícias. Ele vem e ele demonstra, é claro para quem vê ele, que algo não vai bem. E essa é a reação de Davi. O que está acontecendo? Quais são as notícias que você tem? Aqui, quando a gente olha algumas outras versões, você vai ver que no versículo 4 ele vai perguntar exatamente isso: que mensagem você traz? Que notícia você traz? Porque eu olho para você e eu vejo que tem uma notícia nisso tudo aí. Qual é a mensagem? O que você quer me dizer? Porque eu já interpreto que não é algo bom. E ele diz: olha, Israel foi derrotado pelos filisteus. E não só isso. Além de Israel ter sido derrotado, Saul morreu, Jonatas morreu, os filhos de Saul morreram. Eles pereceram, eles já eram. E é interessante que esse protocolo que esse homem faz, ele tem 2 coisas implícitas. Primeiro, ele vem com a roupa de luto. E a segunda coisa que ele fez aqui, se você olhar no versículo, ele se ajoelhou e se prostrou diante de Davi. Ele está ali reconhecendo que Davi agora é o novo rei de Israel. Ele está reconhecendo o reinado de Davi. Ele está agora celebrando, em outras palavras, ou reconhecendo que Davi agora é rei de fato. Não só porque ele tinha o direito de reinar por ser ungido, mas agora não tem um outro rei ali. Mas também tem uma segunda coisa que esse mensageiro está fazendo. Ele está deixando muito claro para Davi que ele espera receber uma recompensa por essas notícias que ele está trazendo aqui. Ele espera ter alguma vantagem dessa notícia toda que ele está fazendo aqui. E Davi é muito incisivo e muito comedido, que ele fala assim: como você sabe que Jonatas e que Saul foram mortos?
Porque ele poderia ser um filisteu, alguém do exército filisteu que estava vindo trazer a mensagem. Porque a gente vai ver no versículo 9 do capítulo 31, vai dizer que quando os filisteus ganharam, eles enviaram mensageiros por toda a terra em redor, para contar, olha o que o texto diz, cortaram a cabeça a Saul e o despojaram as armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas. As boas novas dos filisteus é que Israel havia sido derrotado. Então quem garante que esse amalequita não era alguém que estava no exército filisteu? Quem garante que esse amalequita não estava falando mentira, não estava falando uma inverdade? Quem garante que esse amalequita, ele tinha realmente a incumbência de trazer essas notícias? Davi, então, ele é comedido, ele pergunta, mas como é que você sabe isso? E aí ele começa a revelar o coração desse mensageiro. A gente começa a conhecer o mensageiro das fake news. Vamos ler juntos, se você puder aí, volta à página da sua Bíblia, nós vamos ler o relato real da morte de Saul, no capítulo 31, nos 6 primeiros versículos. Foi assim que aconteceu, olha bem. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Essa expressão quer dizer que ele tinha sido atingido por uma flecha. Ele foi ferido. Os flecheiros encontraram ele. A flecha de alguém feriu Saul. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os homens foram mortos naquele dia com ele. Então a gente vê que essa é a história. Saul foi ferido, Saul recebeu uma flechada, e Saul, então, para não cair na mão dos inimigos, para não sofrer o que Sansão sofreu, por exemplo, foi escarnecido, foi humilhado. Você tem que entender aqui que tem 2 deuses brigando, o Deus dos filisteus e o Deus de Israel. Então, quando havia uma conquista dessa, é como se o Deus filisteu estivesse conquistando o Deus de Israel. Então, eles iriam humilhar aquele representante do Deus de Israel ao máximo que eles pudessem fazer. E Saul não queria mais isso. Saul disse: não, eu não quero. E ele pede para o escudeiro: me mata. E o escudeiro não faz. Por quê? Porque o escudeiro temeu, não apenas o medo, não o temor de Saul, mas quem Saul representava. Saul era, aquele ponto, o rei ungido por Deus. Então, em cima disso, ele teme. Em cima disso, ele não age. Então Saul se suicida. Basicamente foi isso que aconteceu. Saul se lança sobre a própria espada. E o escudeiro, em sinal de lealdade, ao ver Saul daquela forma, também o faz. Essa é a real história. Agora vamos voltar lá para a gente ver o que esse rapaz acaba contando, esse mensageiro das fake news acaba contando. Versículo 6 vai dizer assim: então, disse o moço, portador da notícia, cheguei por acaso à montanha de Gilboa. Tipo assim, eu estava em casa, eu não tinha muita coisa para fazer, eu vi que estava tendo uma guerra, uma batalha, eu falei: vou lá, que é um lugar pacífico para eu estar, um lugar bom, tranquilo, legal, né? Para fazer digestão. Acho que eu comi muito um cabrito, eu vou fazer uma digestão onde? Lá na frente de batalha, eu vou lá. Cheguei por acaso em Gilboa. E eu cheguei por acaso no meio da batalha. E eu vi Saul apoiado na sua lança. Veja bem, não tinha lança, Saul não usava lança. Saul guerreava com espada e com seu escudo. Mas Saul estava apoiado na sua lança. E Saul olhou para trás e me viu e disse: oi, tudo bem? Quem é você?
Ah, eu sou uma amalequita. Oh, oi, amalequita. Como você está? Claro que eu estou... Parafraseando. Né? Do meu jeito. E aí o amalequita, ele fala para o amalequita, então vem aqui, porque eu estou com muita cãibra. Já estou chegando no estado de exaustão. Ele não dá a entender, nós vamos ver aqui, que ele não dá a entender para Davi se Saul estava ou não ferido. Eu estou aqui, eu estou chegando, eu passei por aqui, ele me viu e ele me pediu para que eu o matasse. Então olha só, então Davi disse ao moço, portador da notícia, cheguei por acaso à montanha de Jubô, eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, os carros e a cavalaria apertavam com ele, olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, eu disse, eis-me aqui, e ele me perguntou, quem és tu? Eu respondi, sou amalequita. Então ele me disse, arremete-me contra mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Então olha só, amalequita, faz um favor para mim, me mata. Me mata, amalequita, porque eu preciso morrer, eu não quero que outro me mate, eu quero que você me mate. Você não estava fazendo nada, você apareceu aqui, agora você vai virar um herói. Por quê? Você matou Saul, você fez um favor para Saul. E olha o que ele diz, eu arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Eu não pensei duas vezes, Davi. Eu peguei a minha espada, eu pulei sobre esse homem e eu o matei. Eu acabei com a vida dele, eu fiz um bem para ele. Eu sabia que ele não ia me ver. E para você ter certeza disso, eu trouxe as insígnias dele. Eu trouxe a coroa que ele usava na batalha para identificá-lo como rei. Eu trouxe o bracelete que ele usava para identificá-lo. Esse aqui, está aqui as joias de Saul. Está aqui, elas são suas. Em outras palavras, ele está dizendo, eu conquistei o seu inimigo. Porque todos sabiam que Saul queria a vida de Davi. Saul queria acabar com Davi. Essa é a mensagem. E aqui a gente vai ver três características, pelo menos, desse mensageiro, que eu chamei de mensageiro das fake news. Eu quero que você preste um pouquinho atenção sobre quem são esses mensageiros. Pessoas que usam e não têm a sua vida corretamente ajustada e usam da função e da mensagem como uma forma de autopromoção. A primeira característica desse homem, desse rapaz, é que, e também como mensageiro das fake news, é que eles são dissimulados. Veja a aproximação dele com Davi. Ele chega diante de Davi vestido em conformidade. Ele chega diante de Davi sabendo o protocolo. Ele chega diante de Davi sabendo com qual tom de voz falar, sabendo quais palavras usar, sabendo como se portar, sabendo como apresentar-se. Paulo vai dizer de certas pessoas que têm aparência de piedade, negando-lhes, no entanto, a eficiência, negando-lhes a eficácia. Gente que aparece, que aparenta, mas na essência não é. Esse menino, esse rapaz, esse homem que chegou diante de Davi, ele veio de forma dissimulada. Por quê? Porque o que ele queria era obter vantagem no final das contas. Mensageiros dissimulados têm no seu coração motivações egoístas, motivação de autopromoção, motivação de obter vantagem na situação, motivação apenas de ter uma carta na manga. E eles chegam para dar a sua mensagem, eles vão entrando na relação conosco, com a nossa comunidade, com a nossa vida, e eles vão comendo pela beirada, e eles vão tentando descobrir algumas coisas, eles vão falando aquilo que a gente quer ouvir, eles vão tentando arrancar informações que os prevaleça, ou os que os beneficiem. Esses são os mensageiros das fake news, eles são dissimulados. Eles vão fazendo as perguntas que eu coloquei, perguntas de ouro. Constantemente eles pensam, o que eu posso obter de vantagem agora? Como eu posso obter essa vantagem agora? Quem eu preciso anular para que eu tenha essa vantagem? Como fazer tudo isso e ainda sair bem nessa história? Esses são os mensageiros das fake news. São pessoas dissimuladas. São pessoas que são fingidas, hipócritas, que fazem qualquer coisa para o seu próprio bem. Elas só têm uma coisa em mente, se dar bem. É isso que esse cara chega diante de Davi. Ele quer se dar bem.
Ele chega diante de Davi com uma notícia que Davi saberia, chegaria até Davi, mas em algum momento do processo ele pensa, eu posso ter uma vantagem quanto a isso. Eu posso ter algo, eu posso ganhar alguma coisa nisso. Eu posso fazer algo que vai me beneficiar. Talvez esse homem aqui, se você olhar no capítulo 31, nós vamos ver que no capítulo 31 vai dizer que entre o momento da batalha e o momento do despojo, ou seja, houve um tempinho, talvez esse homem apareceu no campo de batalha nesse meio tempo, viu que Saul estava ali, sabia das questões de Saul e de Davi, então ele resolve tirar vantagem nisso. E ele arma toda uma situação, ele finge. Ou seja, mensageiros das fake news são fingidos, são hipócritas. Até uma boa notícia, irmãos, no lábio de um homem dissimulado se torna má notícia. Até uma notícia de alegria na boca de um homem dissimulado se torna um problema para cada um de nós. Até um bom negócio que você fecha e que você faz, quando o mensageiro é dissimulado, ele se torna um problema. Porque a gente não sabe o que vem pela frente realmente, o que está por trás. Eu não sei se você já teve relações assim, já conversou assim, já viveu em ambientes assim, que você não só tem que prestar atenção nas linhas, mas você tem que prestar atenção nas entrelinhas, e não só nas linhas e nas entrelinhas, mas você tem que prestar atenção nas letras miúdas e pequenas, e naquilo que não foi dito, e na forma como disse, e até na entonação e rosto, porque a gente nunca sabe com quem a gente está falando. Mensageiros das fake news. São esses, eu estava pensando aqui, são esses que, quando recebem uma notícia no WhatsApp, põem carinha feliz e fazem assim, mas estão botando a carinha de sorriso. Sabe? Aquele que recebe a notícia e fala assim, esse fulano, eu detesto ele. Tá bom, amiga, vamos sim, claro, quero muito estar com você. Mensageiros das fake news. Segundo ponto dos mensageiros da fake news, falta-lhes integridade. Isso olhando para esse homem. Sabe por quê? A verdade não era um ponto em questão para ele. Ele inventou uma história. Ele para ter um benefício, ele criou algo que lhe desse benefício. Ele inventou uma história, não tem integridade. Os fins justificam o meio. Ele vai ter, independente de como isso vai acontecer. Mesmo diante da exposição de uma mentira, quando a mentira é descoberta, os mensageiros da fake news, eles negam. Eles são expostos à verdade. A verdade está diante da cara deles. Eles estão vendo que caiu a casa, estão vendo que não adianta mais. Eles não, isso não é meu, não fui eu que fiz. Não é bem assim. Não, alguém está armando para mim. Vamos olhar melhor esse negócio, porque foi dessa forma que eu estou te contando o que aconteceu. Falta-lhes integridade, falta-lhes a verdade. Eles vivem de enganar, não têm temor de Deus, não desejam a retidão, não valorizam a dignidade. São pessoas que vão mentindo tanto que aquele verso, ou aquele ditado que diz que uma mentira contada diversas vezes se torna uma verdade, é parte do viver dessa pessoa. Eles criam um universo paralelo para viver, aonde a sua forma de encarar a vida e a verdade é a forma correta, e ninguém mais tem nada com isso. Nós vemos isso acontecendo em vários lares, em vários lugares. Falta-lhes integridade nas pequenas coisas, falta-lhes integridade nas grandes coisas, falta-lhes integridade. Mensageiros das má notícias não têm nenhum compromisso com a verdade, eles têm compromisso consigo mesmo. E o terceiro ponto é que os mensageiros das fake news também lhes falta senso, lhes falta noção. São pessoas sem noção. Olha bem, Davi havia acabado de voltar de uma batalha. Versículo 1. Contra quem que Davi tinha acabado de lutar? Que o versículo 1 está dizendo? Contra os amalequitas. Davi tinha acabado de lutar contra um bando de amalequitas que o saqueou. Diante dele tem quem? Um amalequita. Dizendo que fez o quê? Que esse amalequita disse? Matou o rei. O rei de Israel. Olha bem, gente.
Mesmo com todos os problemas, Saul era o rei de Israel. Saul tinha sido ungido por Deus. Saul tinha conquistado grandes vitórias para Israel. Com todos os problemas, com todas as dificuldades de Saul, havia dignidade em Saul. Havia a necessidade do respeito por quem Saul era, pela figura de Saul. Tanto que quando a gente vê no relato, o escudeiro não quer tocar nele. O escudeiro não quer matá-lo. O escudeiro não quer lançar a sua espada sobre ele. Esse Amalequita não pensou nisso. Se você olhar um pouquinho depois, eu vou ler para você aqui o versículo 12 e 13 do capítulo 31 de 1 Samuel, vai dizer que depois que todas as notícias de que Saul tinha sido morto, tinha sido decapitado, o seu corpo estava lá exposto, o corpo dos guerreiros estava exposto, essa notícia chegou a alguns homens valentes de Israel, e o versículo 12 do capítulo 31 vai dizer assim: todos os homens valentes se levantaram, caminharam a noite toda, tiraram o corpo de Saul e dos seus filhos do muro de Bet-Sean, e vindo em Jabes o queimaram. Tomaram-lhe os ossos, o sepultaram debaixo de uma arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Apesar de tudo isso, era Saul, era o guerreiro. Esses homens, com perigo da própria vida, caminharam uma noite inteira, tiraram eles do muro, trouxeram eles de volta, deram a eles um funeral digno, porque havia dignidade neles. Mas esse Amalequita não conseguiu perceber isso. Davi, gente, mostrou sempre respeito por Saul, mesmo tendo diversas oportunidades, mesmo tendo motivo para feri-lo e matá-lo. Davi não faz. Davi não estende a sua lança contra ele. Mas esse Amalequita não pensou 2 vezes antes de se arremeter contra o rei e matá-lo. O que passava na cabeça desse homem, por exemplo, provavelmente? Talvez era: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você já ouviu essa frase? O inimigo do meu inimigo, então ele é meu amigo. Enquanto a gente tiver o mesmo inimigo em comum, nós temos um amigo. Talvez ele esperava que Davi queria Saul morto. Talvez ele olhou para o perrengue entre Saul e Davi e ele falou: vou tomar um partido, vou escolher alguém. Então eu vou aproveitar que Saul morreu e vou tomar agora e dizer que eu sou do partido de Davi. Salomão, muito tempo depois, ele vai escrever assim em Provérbios 26, 17: quem se mete em questões alheias é como alguém que pega um cachorro qualquer pelas orelhas. Provérbios 26, 17, Salomão está dizendo: quem entra na confusão dos outros, quem bota pitaco na briga dos outros, quem toma partido, quem entra no meio de uma confusão que não é sua, é como alguém que, vendo um cachorro qualquer passar pela rua, mete a mão na orelha dele e o puxa para si. Qual pode ser o resultado disso? Se for a Phoebe, a cachorrinha lá de casa, nenhum, porque ela é desse tamanho, né? Mas dependendo do tamanho da confusão que você se mete, quem sai queimado no final? Você. Porque as pessoas se acertam. E você ficou mal na história. Você ficou ruim na história. Você deu o conselho que uma das partes não queria ouvir, sobrou para você. Cuidado. Então esse cara provavelmente tinha isso na cabeça. Ele não deu ouvido. Ele tentou resolver o problema de Davi e mereceu uma recompensa por isso. E o que acontece com ele? Olha o versículo 13 e o versículo 14. Olha o que acontece com ele. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? E ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste estender a mão ao matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: vem, lança-se sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Esse cara morreu pela própria boca. Ele morreu pela própria boca. Ele foi condenado por aquilo que ele falou. Porque o mensageiro das fake news, uma hora ele se entrega. Uma hora ele entrega o mais profundo dos desejos e anseios do coração dele. Uma hora isso é revelado. E ele morre pela boca. E ele morre por aquilo que ele disse.
E agora aqui a gente não tem tempo e não é o objetivo, mas veja bem, esse texto é muito mal usado quando diz não toqueis no ungido do Senhor. Não tem nada a ver. Aqui o ungido do Senhor, nesse processo, era um rei, que era assim que funcionava, ele era ungido. O ungido do Senhor na Bíblia também é referência a Jesus, e após Cristo Jesus, cada cristão que vive, que reconhece a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, e que vive e tem o Espírito Santo vivendo e habitando em si, é um ungido do Senhor. Eu sou ungido do Senhor, não porque eu sou um pastor, mas porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. A Kelma ungida do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus habita nela. A irmã Carmelita, o irmão Romoro, o Walter, o Gabriel, o Anderson, a Michele, a Marli, é porque o Espírito habita em nós. Então, irmãos, nós temos que pensar muito bem antes de tocar em qualquer um que tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. Essa teologia de que os líderes e os pastores são especiais porque são ungidos do Senhor, não toquem no ungido do Senhor, isso não é bíblico, porque a gente tem o Novo Testamento. E o Novo Testamento diz que agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se você lembra da série sobre o Espírito Santo, você vai lembrar de eu falando que o Espírito Santo agora tem CPF, tem CEP e tem endereço. Ele habita dentro de você. Então, fechando esses parênteses aqui, esse homem morre pela boca. Ele, então, não pensou duas vezes ali e fala, você está com a intenção errada. E ele morre. Dissimulados, falta de integridade e são sem noção. Esses são os mensageiros da fake news. Agora, que mensagem, pensando nos dias de hoje, olhando para esse texto e tentando pensar sobre hoje, o que esse texto nos incentiva a viver e nos chama a ser no dia de hoje? Que mensageiro que o mundo de hoje, hiperconectado, digital, na era das mensagens trocadas por WhatsApp, na era que você agora consegue postar a mensagem e apagar, e se der sorte da pessoa não ler, você está tranquilo. Caso contrário, você vai ganhar lá um meme, Deus deu que você apagou. Né? O que isso tem a ver conosco? Qual é o mensageiro que o mundo espera? Porque a mensagem que nós temos hoje, ela é a melhor mensagem que a gente poderia ter. Você tem a melhor notícia que você poderia dar a alguma pessoa. Você tem a melhor nova que uma pessoa poderia receber. É que há salvação para a alma dela. É que há redenção para ela. É que Cristo Jesus morreu por ela. Há uma saída. Agora, como que a gente vai alinhar a nossa vida? Eu quero que você olhe para o restante do texto, são mais 10 versículos. Nós vamos ver e vamos aprender com Davi agora qual é o mensageiro que o mundo espera encontrar. Versículo 17 vai dizer assim: pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. E ele diz assim, a partir do verso 19: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, nem os publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separam, não se separaram, eram mais ligeiros do que águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre o monte foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi nos ensina, nesse cântico,
qual é o tipo de mensageiro que o mundo espera encontrar hoje? E eu quero te dizer que o mundo espera encontrar hoje mensageiros da empatia. Davi não está cantando um canto do eu sabia, travestido de piedade. Davi não está cantando um canto que, no fundo, dá um sorrisinho de canto de boca, quando alguém que o prejudicou, o perseguiu, correu, tentou de todas as formas puxar o tapete dele, se dá mal. E Davi fala, Deus é justo. Eu sabia. E lá no fundo tem aquela sensação de alegria por ver a ruína de alguém. Davi não está cantando esse cântico. Davi está cantando um cântico de dor, de empatia pela perda de Jonas, pela perda de Saul, pela perda de Israel. Davi está cantando um canto que vem do fundo do coração dele. Um canto de verdade. E empatia, meus irmãos, é temperar com amor as nossas palavras. É entender o que impacto as nossas palavras terão na vida dos outros. Empatia é a gente pensar muito bem como falar, quando falar, o que falar, por que falar, qual a motivação do que eu quero ao falar, como que eu vou fazer essa mensagem que eu tenho chegar ao coração das pessoas, chegar ao entendimento delas e promover transformação na vida delas. Nós precisamos, principalmente como igreja, principalmente nos nossos lares, presta atenção em mim, nós precisamos de empatia. Empatia entre pai e filho, entre irmão e irmã, entre marido e esposa. Nós precisamos nos colocar mais no lugar do outro. Nós precisamos sofrer mais a dor do outro. Nós precisamos mais do outro e menos de nós. Nós precisamos ser mensageiros da empatia. Gente, apesar de perseguido por Saul, Davi consegue chorar a perda do rei. Davi consegue chorar a derrota do filisteu. Davi consegue chorar olhando o propósito de alguém que tinha sido ungido e levantado por Deus, mas falhou no cumprimento do seu propósito. Davi consegue colocar o coração dele em tudo isso e dizer: chorem, Israel, a sua glória se foi no alto dos montes. Gilboa, que não haja chuva sobre você, amaldiçoado seja a sua terra, porque o guerreiro Saul morreu. Ele caiu, ele tombou aí. Não estou feliz, Gilboa. Eu estou pranteando, meu coração está aos prantos. Ele é um cântico de pesar, é um cântico de dor. Olha, nós não temos o que comemorar com essa notícia, nós só temos que chorar. O mundo precisa de mais mensageiros da empatia. Veja a nossa reação a mensagens no Facebook. Essa semana recebemos a notícia que o Gugu morreu. E aí a gente vê notícia de tudo quanto é jeito. Gente falando tudo quanto é coisa. Às vezes uma pessoa se levanta e... Eu tive uma experiência muito interessante num grupo que eu participo, num dos grupos de amigos que trabalham nessa questão política e tal. Eu fiz uma pergunta. Eu recebi uma notícia e repliquei a notícia e fiz a pergunta, dizendo se era verdade, e como essas pessoas eram próximas do figurão citado na notícia, eu queria saber se aquilo que estava escrito era verdade. Irmãos, em menos de 2 minutos eu tomei umas 4 ou 5 saraivadas de pancada. Me chamaram de um monte de nome, de um monte de coisa. Uma delas falou: eu estou até com preguiça de te responder, Gustavo. Eu falei: mas eu só quero saber. E as pessoas não acreditam mais em que você só quer saber. A gente hoje está sempre esperando tem alguma coisa a mais acontecendo aí, mas não é possível que ele seja tão burro. E eu falei: pera, eu sou meio burro mesmo. Eu não entendi isso aqui, eu queria entender. Depois ela me mandou uma mensagem me pedindo perdão, me pedindo desculpa, porque ela tinha tido uma discussão com outra pessoa e ela tinha descontado em mim. E ela disse: sabe, Gustavo, eu preciso me desligar um pouco dessas coisas, eu preciso de mais empatia, preciso responder um pouco mais empática, sabendo que é uma outra pessoa que está ali atrás. Precisamos de mais empatia, menos condenação, mais amor, menos condenação, menos raiva, menos ódio, mais empatia.
Precisamos de esperar que as pessoas se ponham menos no nosso lugar e passar a nos colocar mais no lugar das pessoas. Precisamos de menos coitadismo, gente. Menos coitadismo, onde só você sofre. Todo mundo sofre. Todo mundo tem uma dor. E a sua dor não é maior do que a dor dos outros, ela é só sua. É isso que faz ela exclusiva, que ela é sua. Porque a dor do outro é a dor do outro. E é isso que a gente precisa fazer. Mais empatia. O mundo precisa de mensageiros da empatia. Segunda coisa que eu vejo, o segundo tipo de mensageiro. Apesar de ser perseguido, o coração de Davi não nutria ressentimento nem amargura. Irmãos, o mundo precisa de mais mensageiros do perdão. Empatia, perdão. Saul, o guerreiro valente, eu estou triste. Saul, você tentou me matar, você me desonrou, você me fez fugir, você me fez andar errante, você me fez habitar em caverna, você me fez sofrer de todas as formas, sem eu ter culpa. Mas, Saul, eu te ofereço um canto. Eu te ofereço palavras doces. Eu te ofereço o que o meu coração tem. E o que o meu coração tem é perdão. Nós precisamos aprender com Davi, um homem segundo o coração de Deus, que falhou, que errou, mas um homem que aprendeu a andar e perdoar. Queridos, nós não apenas empatia nos dias de hoje, nós precisamos exercitar o perdão. Precisamos viver o perdão. Precisamos mergulhar nas águas do perdão. Precisamos aprender sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Precisamos vivenciar isso. Tem pessoas hoje doentes, isso é comprovado. E às vezes o grande problema é porque guarda amargura e ressentimento. Cozinha aquela coisa aqui dentro. E vai lembrando diariamente daquele ressentimento, para que aquele ressentimento a mantenha viva, parece. Vai morrendo aos poucos com o ressentimento, para que o ressentimento a mantenha viva e motivada a provar, a fazer e a ser. Precisamos de perdão. Davi oferece a Saul um canto de dignidade, um canto de verdade. O escudo dele foi profanado. Ele fala assim no versículo 23, Saul e Jonatas, vocês eram amáveis. Você consegue falar que alguém que te persegue é amável? Você consegue ter essa sensação por um desafeto seu? Você consegue inclinar o teu coração a perdoar de tal forma de não ver mais a ação, não ver mais o dolo, não ver mais o dano, mas olhar e olhar com os olhos de perdão, de amor, graça sobre essa pessoa que tem feito o mal a você? O mundo precisa de gente assim. Você consegue se levantar e ir contra esse status quo que vai dizer que se você fizer isso, você é um banana? Você é alguém que as pessoas vão te fazer passar por bobo? Porque é assim que a gente está vendo hoje. Não, pastor, eu até perdoo, mas eu não sou idiota. Ninguém está falando que uma coisa tem a ver com outra. Se você é daqueles que conta quantas vezes você perdoou, é 70 vezes 7, esse aí já perdoei 35, pastor, já estou na metade. Quer dizer que você não perdoou nenhuma das vezes. Porque perdoar é quando a gente para de lembrar contra o nosso ofensor. Não é que você esqueceu da ofensa, mas ela já não mais é usada contra ele. Não mais está contra ele. Eu estive nos Estados Unidos há alguns anos atrás, não sei se eu já contei essa história para vocês, e eu tive numa cidadezinha pequena, no meio do nada, lá naquele lugar, e eu fui almoçar, convidado para almoçar, depois do culto da manhã, a gente foi convidado para almoçar na casa de uma senhora, e a gente chegou, e entrando na casa eu vi, a decoração era muito legal, era uma casa de pé direito alto, a decoração muito legal, tinha umas bicicletas, umas máquinas de datilografia, umas coisas bem antigas assim, e eu parei e comecei a olhar e vi um quadro, e aí eu li o nome da pessoa, Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot era a esposa de Jim Elliot, que foi morto junto com 5 missionários norte-americanos no Equador. Eles foram mortos porque um mensageiro falou mentiras sobre eles, e eles então foram assassinados. E essa mulher, depois de ter o marido assassinado,
3 filhos, as outras das 5, 3 resolvem ir embora para a América, embora para os Estados Unidos, e ela diz, eu tenho um chamado para esse povo, e eu vou ficar aqui por causa desse povo. E ela volta, depois de alguns meses, para a tribo que havia assassinado seu esposo, e ela dedica a vida dela naquela tribo. O homem que matou o esposo dela foi por ela alcançado pelo Evangelho, e o homem que matou o esposo dela batizou os filhos dela. E os filhos dela chamam o homem que matou o pai de vô. Por quê? Por causa do perdão. Perdão. Sim, irmãos, é possível. Com a graça de Deus, é possível. Deus convida uma geração de mensageiros do perdão. De gente que não se ofende à toa. De gente que vai estender graça, perdão e amor, independente daquilo que sofreu, viveu ou foi aviltado. Gente que vai deixar nas mãos do Senhor, para que o Senhor resolva a pendência. Mas gente que vai ser livre, porque aprendeu a perdoar. Davi nos ensina isso aqui. Outra coisa que Davi nos ensina é que o mundo precisa de mais mensageiros da lealdade. Olha o que ele fala sobre Jonatas. Jonatas, você era meu grande amigo. Jonatas, você era um amigo real. Você me defendeu quando ninguém me defendia. Mais do que isso, Jonatas, você me defendeu quando eu não estava presente. Irmãos, lealdade a alguém é quando alguém se levanta por você quando você não está ali. Não é quando alguém se cala, quando alguém está falando mal de ti. É alguém que diz, opa, peraí, só eu posso falar mal dele, você não pode. Ele é meu amigo. Na minha frente não. Na minha frente ninguém faz isso. Negativo, estou fora. Mensageiros da lealdade. O mundo precisa de mais empatia, de mais gente que perdoe, de mais gente que seja leal, amigo, verdadeiro, disposto a carregar as cargas uns dos outros. A igreja precisa vivenciar mais e mais e mais isso. E para terminar, o mundo precisa de mensageiros disponíveis. Porque todas essas 3 características que eu te falei antes são características obtidas através do Evangelho em nós. Naturalmente, olha o que eu estou te dizendo, naturalmente, todos nós somos mensageiros de fake news. A potência para o pecado está dentro de cada um de nós. O potencial está dentro de cada um de nós. Nós só não fazemos porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Amém. Nós só não fazemos porque nós encontramos a Cristo Jesus e vimos um novo caminho. Um novo e vivo caminho. E podemos andar por ele. E esse Cristo Jesus nos transforma a cada dia. Por isso que a gente aprende sobre empatia e pode viver em empatia. Por isso que a gente aprende sobre perdão e pode vivenciar e experimentar diariamente o perdão. Por isso que a gente aprende sobre lealdade e pode se tornar pessoas leais mais e mais a cada dia. Mas nós também precisamos estar disponíveis, porque existe uma boa nova que precisa ser levada a toda a terra. Jesus dá uma ordem em Mateus 28, 18 a 20, e ele diz: vão por toda a terra e preguem essa boa notícia, e deem essa boa notícia, façam outros como vocês, apontem para mim, façam discípulos, que as pessoas olhem a vida de vocês, me identifiquem na vida de vocês e queiram viver a vida que vocês têm. É um imperativo. Nós precisamos estar disponíveis para essa mensagem. Nós precisamos fazer com que as pessoas aprendam sobre Jesus, que as pessoas olhem para Jesus e que as pessoas reconheçam Jesus nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos ser mensageiros das boas novas. Nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas. Nós precisamos apresentar Jesus em qualquer lugar, em qualquer situação. Você precisa deixar Jesus viver através de você. Hoje à tarde, conversando com um amigo da Marli, que veio da Inglaterra, né, Marli? A gente batendo um papo, e a primeira coisa que ele me falou é: eu não gosto muito desse negócio de igreja, porque eu tenho que dar dinheiro na igreja. Essa foi a conversa. E aí a gente começou a conversar sobre isso. E eu perguntei para ele: por que você dá um presente para sua esposa
Ele olhou para mim assim, eu não dou presente para minha esposa. Eu falei, não, tem algum problema aí, né, meu amigo? Tem alguma coisa que está errada aí. E aí a gente começou a conversar, e eu queria conduzir a conversa exatamente para esse ponto, quando eu disse para ele, não é sobre dinheiro o Evangelho é sobre o coração. E aí eu olhei para ele e falei assim, o Evangelho não é sobre o seu bolso, mas o Evangelho é sobre o seu coração. É para dizer que você, meu amigo, eu não lembro o nome dele agora, precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, você precisa de salvação, você precisa encontrar com o Senhor. Nós precisamos ser mensageiros disponíveis. Deus tem trazido pessoas ao seu encontro, irmão. Deus tem colocado pessoas, às vezes, dentro da sua casa. Nós temos pessoas perdidas dentro da nossa casa. Nós temos pessoas que frequentam esses bancos aqui, que vêm, que são amigos do Evangelho, mas não conseguiram ainda, talvez, enxergar Cristo Jesus vivo em nós. Eu tenho gente na minha família que ainda não conseguiu enxergar Cristo Jesus vivo em mim. Eu tenho a melhor mensagem que eu posso ter. E eu preciso estar disponível para pregá-la. Eu preciso estar pronto para pregá-la. Irmãos, nós não podemos fazer da nossa vida com Deus apenas mais um departamento da nossa vida. Ela precisa ocupar o centro. Sabe, viver o Evangelho não pode ser só mais um detalhe. Você precisa fazer do Evangelho o teu centro. Porque quando você fizer do Evangelho o teu centro, você vai transpirar o Evangelho. Você vai mostrar o Evangelho, não só com as suas palavras, mas com as suas ações. E num mundo onde cada vez mais as nossas relações estão virtuais, quando as pessoas olharem nos seus olhos, elas vão poder ver que você é diferente. Talvez você vai ter pessoas que não vão querer falar tanto com você através de mensagem, mas vão sempre desejar tomar um café com você, olhar nos seus olhos, porque eles vão poder ver que o que você fala é verdade, é real, é verídico, é verdadeiro. Você se esforça para viver, você batalha para viver, você não tem vergonha das suas imperfeições, muito pelo contrário, você usa as suas imperfeições para te aproximar mais do Senhor. Você não precisa botar uma roupa de rasgada e pano na cabeça para dizer que você está de luto. Você pode simplesmente sentar do lado das pessoas e chorar a dor delas. O mundo precisa de gente que chore, que sofra, mas também que conduza as pessoas para onde há alegria eterna e verdadeira. O mundo precisa de gente disponível. Que mensagem, meus irmãos, você tem trago? Que mensagem a sua vida traz? O que falta para você ser um mensageiro do perdão?